dia, falar da luz do Pai, Deus, do Espírito Santo e Santa. Aquela luz está descendo ali atrás do próprio Deus, do Espírito Santo. É os 7 Espíritos de Deus da criação do mundo. Deus começou a criar o mundo aqui na Ásia do Japão e foi terminar lá na América Latina, no Brasil, 12 horas depois do Japão. A criação de Deus começou da onde? Começou aqui da Ásia, do Japão, que é a terra da Ásia. Ali está a luz de Deus manifestando, falando que é a criação dos 7 Espíritos de Deus. Do livro do Apocalipse, João viu os 7 Espíritos de Deus unidos num trono descendo do céu. Nós estamos vivendo o Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus se manifestando. É aquela luz que está descendo ali, representa os 7 Espíritos de Deus do livro do Apocalipse. Para quem lê o livro do Apocalipse, aquela criação de Deus que foi criado aqui da Ásia, do Japão, e terminou lá no Brasil, que é a América Latina. O fim, aquela luz representa o Pai, Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus verdadeiro. Aquela luz representa o Espírito Santo. Você vai ver a luz como um sal, mas não é um sal. A luz do Pai, Espírito Santo, não confunde a luz do Pai, Espírito Santo como uma luz de um sal, porque não é sagrada a luz do Pai Espírito Santo. Ele quer chamar o fio, a filha, corrigir os seus fios, corrigir a sua filha na salvação da luz do Pai Espírito Santo e Santa, para sair do caminho do homem pecador, de uma mulher pecadora. Se você é o homem cheio do pecado, uma mulher cheia da pecada, é a hora de arrependimento para ir para o reino do céu, da vida eterna. O novo céu e a nova terra descerá do céu logo em breve. Apocalipse é verdadeiro, já está correndo o livro do Apocalipse. Começou aqui na Ásia, onde Deus criou tudo. Eu chamo o homem Ricardo Sanada, nasci no Brasil, na cidade chamada Terra Rica, Paraná. Sou filho de japonês, sou Nikkei, descendência do japonês Nikkei, e moro no Japão. Começou aqui no Japão em 2020, começou o livro do Apocalipse se cumprir lá no final de 2019 para 2020. Começou junto com o coronavírus. Então, em si, começou tudo aqui na Ásia, e a luz do Pai Espírito Santo está aí para falar a luz do Pai Espírito Santo. E Ricardo Sanada está profetizando, é um profeta verdadeiro, usado do Espírito Santo. Profetiza no nome do Pai Espírito Santo e do Espírito Santo Filho. E Jesus Cristo, que nasceu do Espírito Santo, teve 2 pais. Teve o Pai Espírito Santo, Pai do Jesus Cristo, ou do Cristo lá, foi o Pai Espírito Santo. Cristo nasceu do Espírito Santo. E aí morreu, foi para o céu, para o seu Pai Espírito Santo, de onde saiu. Então, Jesus Cristo teve 2 pais, o Pai Espírito Santo e José, que cuidou de Jesus Cristo. Então, você também pode ter 2 pais na vida, o Pai Espírito Santo e o seu Pai. Eu chamo o homem Ricardo Sanada, nasci no Espírito Santo, tenho o Pai Espírito Santo de Jesus Cristo, e tenho o meu pai, que é o homem Yoshio Sanada. Minha mãe chama Mitsuko Sanada, minha mãe mora no Brasil, meu pai já é falecido, que deve estar com o Pai Espírito Santo lá agora, sei, no reino do Pai Espírito Santo, para ter apoiado o seu filho, nascido no Brasil, para vir profetizar aqui no Japão, do Japão até o Brasil, o Pai Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. A luz dos 7 Espíritos de Deus parece a luz de um sal. É mundial, está no mundo todo. O mundo todo tem que ver se salvar pela luz do Espírito Santo, renascer no Espírito Santo, ser fiel ao Pai Espírito Santo, honrar o Pai Espírito Santo, ser o filho do Pai Espírito Santo, em glória da luz do Pai Espírito Santo, da vida para sempre. A luz do Pai Espírito Santo é a salvação eterna. O Pai Espírito Santo quer o bem do filho, quer amar os seus filhos, quer dar o Espírito Santo para ser o filho do Espírito Santo.
quer corrigir, quer te corrigir do erro, do caminho do pecador, do caminho de uma pecadora. O Pai Espírito Santo te corrige da maior maneira para você ser um filho digno do seu Pai Espírito Santo e Santa. Glória ao Pai Espírito Santo, amém ao Pai Espírito Santo, e agradeça sempre o Pai Espírito Santo que te deu o Espírito Santo, Santa. Obrigado, Pai Espírito Santo e Santa, para ter me batizado no seu Espírito Santo como seu filho ou uma filha que recebeu o Espírito Santo, para ter o erro, as próxima a vida eterna da cidade do Pai Espírito Santo e Santa, e entrar no novo céu e na nova terra. Obrigado, Santo Pai Espírito Santo, para batizar no Espírito Santo, para poder entrar no novo céu e na nova terra, e honra e glória ao seu Espírito Santo Filho. Amém ao Espírito Santo Filho, e assim quem nasce no Espírito Santo honrará o seu Pai Espírito Santo e entrará no novo céu e na nova terra, através do seu Pai Espírito Santo e Santa. Glória ao Pai Espírito Santo, amém ao Pai Espírito Santo. A salvação é o Pai Espírito Santo. O Pai Espírito Santo salva o filho, a filha que crê no seu Pai Espírito Santo e batiza no seu Espírito Santo da vida eterna.